Beatriz Oliveira nunca imaginou que uma entrega comum, numa terça-feira escaldante de fevereiro, mudaria tudo na sua vida. Que um pedido de marmita executiva a levaria até o 15º andar de um prédio corporativo reluzente na Vila Olímpia, onde 3 funcionários iriam zombar do seu suor, do seu uniforme vermelho amassado, da sua dignidade pedalada por 18 quilômetros diários. E que um homem observaria tudo do corredor, com olhos que ela não podia ver, tomando a decisão que derrubaria carreiras e abriria portas. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rafael Mendes acordou às 5h45 daquela terça-feira, como sempre fazia há 4 anos, desde o divórcio que ninguém na empresa ousava mencionar. O apartamento na cobertura do Itaim Bibi estava silencioso demais, amplo demais, vazio demais. As janelas do chão ao teto mostravam São Paulo, acordando sob a luz alaranjada do amanhecer, prédios recortando o horizonte, a cidade se preparando para mais um dia de pressa e concreto. Rafael olhou a vista panorâmica que custara 5 milhões de reais e não sentiu absolutamente nada. Preparou café expresso na máquina italiana de 20 mil reais, bebeu em pé, checou e-mails no celular, enquanto a bebida ainda queimava a garganta. 32 mensagens não lidas, desde as 23h da noite anterior. Vestiu terno cinza chumbo, ajeitou a gravata azul marinho, passou gel nos cabelos, começando a embranquecer nas têmporas. Aos 37 anos, Rafael era dono da Mendes Tech Solutions, empresa que faturava 80 milhões ao ano, desenvolvendo softwares para o mercado financeiro. Tinha conquistado tudo o que planejara aos 20 anos, quando estudava em universidade pública, dividindo apartamento com outros 4 rapazes. Exceto que naquela época ele ria mais. Naquela época ele tinha amigos de verdade, não apenas contatos de LinkedIn. Naquela época seu pai ainda estava vivo. No espelho do banheiro, Rafael viu o reflexo que todos viam. Empresário bem-sucedido, postura confiante, mandíbula quadrada, olhar firme. Mas por um segundo fugaz, percebeu o que ninguém mais percebia. As olheiras discretas que nem o melhor corretivo masculino escondia totalmente. A tensão permanente nos ombros, a solidão que morava atrás dos olhos. Desviou o olhar rapidamente. Não havia tempo para esse tipo de pensamento. Tinha reunião com investidores às 9, apresentação de novo produto às 11, almoço com cliente japonês ao meio-dia. A agenda lotada era sua estratégia favorita contra o silêncio. Beatriz acordou às 5h30 no apartamento de 2 cômodos no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, onde morava com o filho Pedro desde que o pai do menino desapareceu há 2 anos sem deixar vestígio nem pensão. O despertador no celular rachado tocou a mesma música de sempre. Ela desligou antes que acordasse Pedro, dormindo no colchão ao lado do dela no único quarto. Não havia porta separando os ambientes, apenas uma cortina florida que ela mesma costurara de retalhos. Foi até o banheiro minúsculo. Olhou no espelho a mulher de 29 anos, que parecia mais velha do que era. O rosto bonito, mas cansado. Olheiras profundas de quem dormia pouco e se preocupava sempre, cabelos castanhos que precisavam de corte há meses. Lavou o rosto com água fria, prendeu o cabelo num rabo de cavalo apertado, vestiu o uniforme vermelho do iFood, que já não era tão vermelho assim, de tanto lavar. Passou pela salinha, onde a bicicleta ocupava mais espaço que a mesa de jantar improvisada com caixotes de feira. 2 anos entregando comida pela cidade, pedalando sob sol de 40 graus e chuva gelada, subindo ladeiras que queimavam as pernas, desviando de buracos e carros que nunca olhavam para ciclistas. Ganhava R$ 2.400 em mês bom quando chovia e os pedidos aumentavam. Em mês ruim nem isso. Era o suficiente para pagar os 900 do aluguel, 200 de luz, 80 de gás, 100 de água. Sobrava o restante para comida, material escolar de Pedro,
roupa quando não tinha mais jeito, remédio quando algum dos dois ficava doente. Não sobrava para cinema, para sorvete na pracinha, para o tablet que Pedro pedia todo Natal e todo aniversário desde os 4 anos. Não sobrava para o óculos novo que ela precisava há 1 ano. Não sobrava para sonhos. Mas Beatriz tinha uma regra: nunca acordar Pedro antes de sair. O menino de 6 anos precisava dormir. Precisava ter pelo menos isso. O luxo de acordar naturalmente e encontrar o bilhete que ela deixava na mesinha ao lado da cama. Bom dia, meu amor. Tem pão com requeijão no micro-ondas. A tia Célia vem te buscar às 7h para a escola. Beijo grande da mamãe que te ama até a lua e volta. Ela beijou a testa suada do filho dormindo, respiração tranquila, cabelos bagunçados no travesseiro. Por ele, tudo. Absolutamente tudo. Às 6h15, ela já estava na rua, aplicativo aberto, bicicleta checada, capacete ajustado. São Paulo acordava aos poucos, o som distante do metrô, carros começando a encher as avenidas, padarias abrindo portas, cheiro de pão fresco misturado com fumaça de ônibus. Fevereiro em São Paulo era cruel, a umidade grudava na pele antes mesmo do sol aparecer completamente. Seu primeiro pedido veio às 6h32. Café da manhã para escritório na Faria Lima, 4 quilômetros de distância. Ela pedalou no automático, corpo conhecendo o trajeto, mente meio desligada, economizando energia para as próximas 12 horas de trabalho. Fez 7 entregas até meio-dia. Ganhara R$ 42. Pedro precisava de caderno novo e a professora tinha mandado recado que precisava de lápis de cor de 12 cores. R$ 50 na papelaria. Ela precisava fazer pelo menos mais 10 entregas para fechar a conta do dia. Parou num posto para encher a garrafinha de água. Bebeu metade de um gole só, guardou o resto. Almoço seria pão francês que trazia na mochila. Não tinha dinheiro para gastar em restaurante por quilo. Rafael estava na sala de reuniões do 15º andar da Mendes Tech Solutions, às 14h. A apresentação para investidores americanos concluída com sucesso quando percebeu que esquecera de almoçar novamente. O estômago reclamava, mas ele ignorava havia tanto tempo que o desconforto virou normal. Pegou o celular, abriu o aplicativo do iFood, pediu o executivo do restaurante japonês que sempre pedia R$ 48 de salmão com arroz e legumes. Entrega em 15 minutos. Aproveitou para descer até o 14º andar, pegar documentos que o departamento jurídico tinha preparado sobre a nova patente. Estava no corredor lateral, aquele que ninguém usava porque dava volta maior, quando ouviu as vozes vindas da recepção. Beatriz entrou no hall do edifício corporativo às 14h18. 2 minutos antes do prazo de 20 minutos que o aplicativo estipulava. O ar-condicionado potente bateu nela como um choque gelado depois do calor escaldante da rua. Suor escorria pela testa, o uniforme colava nas costas, os cabelos escapavam do capacete em mechas desalinhadas. Ela tirou o capacete, tentou ajeitar os fios, desistiu. Não importava. Era só entregar a comida, receber confirmação no aplicativo e ir embora. Caminhou até a recepção, onde 3 pessoas conversavam animadamente. Uma mulher de tailleur bege, 2 homens de camisa social, todos com crachás pendurados no pescoço. Eles riram de algo que Beatriz não ouviu. Ela se aproximou educadamente. Esperou uma pausa na conversa. Boa tarde, disse Beatriz, com voz firme apesar do cansaço. Entrega para o senhor Rafael Mendes. A mulher de tailleur bege a olhou de cima a baixo. Não foi olhar rápido, foi avaliação completa e nada discreta. Os lábios dela se curvaram num sorriso que não chegou aos olhos. Olha o cheiro de suor, Vanessa disse alto o suficiente para todos ouvirem. Alto o suficiente para Beatriz fingir que não ouviu, mas sentir a humilhação subindo quente pelo pescoço. Essas pessoas não deveriam nem entrar aqui. Bruno, o coordenador comercial de camisa listrada, completou, olhando para os colegas como se Beatriz não estivesse ali, como se ela fosse mobília, como se fosse invisível.
Usa elevador de serviço da próxima vez. Rodrigo, o analista mais jovem dos três, tirou o celular do bolso. Beatriz viu o movimento, mas não entendeu até o flash acender discretamente. Ele estava tirando foto dela. Vou postar no grupo. Ele riu, mostrando a tela para os outros. Delivery chegando na firma. Olha a cara de coitada. Beatriz sentiu as lágrimas queimando atrás dos olhos. Não, não aqui. Não na frente dessas pessoas. Ela mordeu o lábio com força. Respirou fundo pelo nariz. Manteve o rosto neutro. Já tinha passado por pior. Já tinha entregue comida em festa de rico, onde a anfitriã mandou ela sair pela porta dos fundos. Já tinha ouvido o motorista gritar, sai da frente, ciclista vagabunda, enquanto quase a jogava na sarjeta. Já tinha sido xingada, ignorada, tratada como lixo, mas nunca tinha sido fotografada como piada. A entrega, ela repetiu, voz controlada, mas mãos apertando a alça da bolsa térmica. Para o senhor Rafael Mendes. Vanessa revirou os olhos. Deixa aí que a gente leva, pode ir. E então uma voz masculina cortou o ar como lâmina afiada. Vocês três, na minha sala. Agora. Rafael Mendes estava a 3 metros de distância, olhos fixos nos 3 funcionários como se estivesse memorizando cada traço dos rostos deles. Sua voz era baixa, gelada. O tipo de tom que não precisava de volume para carregar autoridade absoluta. Vanessa empalideceu instantaneamente, a cor sumindo do rosto maquiado com perfeição. Bruno engoliu em seco, tentou sorrir como se tudo fosse mal entendido. Rodrigo guardou o celular no bolso tão rápido que quase derrubou no chão. Rafael caminhou até a recepção com passos medidos, cada um ecoando no mármore polido. Parou na frente de Beatriz, e ela finalmente conseguiu olhar direito para ele. Homem alto, terno impecável, postura de quem nunca precisou se curvar para ninguém. Mas o que a pegou de surpresa foram os olhos. Havia raiva ali, sim, mas também algo que parecia dor, como se ele tivesse visto algo além da humilhação dela, como se tivesse visto nela outra pessoa, outro tempo, outra história. Por favor, me acompanhe também, Rafael disse para Beatriz, voz suavizando apenas um tom. Pegou a sacola térmica das mãos dela com cuidado, como se fosse cristal. Obrigado pela entrega. Vai ser só um momento. Beatriz não sabia o que fazer. Acenar no aplicativo e sair correndo era o protocolo. Mas algo no jeito dele pedir, não ordenar, fez ela concordar com a cabeça. Seguiu o grupo até o elevador. Os 3 funcionários na frente pisando em ovos. Ela atrás, sem saber onde colocar as mãos. O elevador subiu um andar em silêncio tão denso que ela conseguia ouvir a própria respiração. Quando as portas abriram no 16º andar, Rafael gesticulou para uma sala de reuniões envidraçada, onde 5 pessoas já estavam sentadas. Diretores, ela presumiu pelos ternos caros e expressões confusas ao vê-los entrar. Sentem, Rafael ordenou, apontando para as cadeiras vazias. Vanessa, Bruno e Rodrigo obedeceram como estudantes pegos colando na prova. Beatriz ficou de pé perto da porta, querendo desaparecer. Rafael se virou para os diretores. Desculpem a interrupção. Isso vai ser rápido. Ele voltou a atenção para os 3 funcionários. O silêncio se estendeu por 5 segundos, que pareceram 5 minutos. Rafael apoiou as mãos na mesa de reuniões, inclinou o corpo para a frente, olhou cada um deles nos olhos. Vanessa, Bruno, Rodrigo. A voz saiu baixa, mas cada palavra era pedra caindo em lago parado. Vocês estão demitidos. Efeito imediato. Terão 30 minutos para retirar seus pertences pessoais. Segurança vai acompanhá-los. Rescisão será enviada por e-mail até amanhã. Vanessa arregalou os olhos. Senhor, por favor, foi só uma brincadeira. A gente não... Não foi brincadeira, Rafael a cortou. E o gelo na voz dele fez Beatriz sentir calafrio, apesar do ar-condicionado. Foi humilhação gratuita de uma profissional que trabalha sob sol e chuva para sustentar a família. Meu pai foi motoboy por 15 anos. Ele morreu de infarto aos 52, trabalhando 14 horas por dia, porque pessoas como vocês tratavam ele como lixo.
Ele chegava em casa destruído, não só pelo cansaço físico, mas pela humilhação diária de ser invisível, de ser piada, de ser foto em grupo de WhatsApp. A voz dele tremeu no final, só um pouco, mas o suficiente para mostrar que aquilo não era teatro corporativo, era pessoal, era visceral. Bruno tentou argumentar, mãos tremendo em cima da mesa. Senhor Mendes, eu tenho família, tenho contas. E ela não tem. Rafael apontou para Beatriz sem tirar os olhos de Bruno. A diferença é que ela trabalha com dignidade. Vocês trabalham com crueldade disfarçada de superioridade. Em minha empresa, eu não tolero desrespeito com trabalhador nenhum. Não importa a função, não importa o salário, não importa se entrega comida ou fecha contrato de milhões. Aqui se trata todo mundo com respeito básico. E se vocês não aprenderam isso até agora, o problema é de caráter. E eu não contrato caráter ruim. Rodrigo estava quase chorando. Foi só uma foto, eu não ia postar. Você ia sim, Rafael disse com certeza absoluta. Você ia postar, ia rir com os amigos, ia fazer dela entretenimento barato para inflar seu ego minúsculo. 30 minutos. Saiam. Os três se levantaram cambaleando, saíram da sala como zumbis. Um dos diretores, homem grisalho de uns 60 anos, pigarreou. Rafael, você tem certeza? Vanessa é gerente de RH há 3 anos. Demissão sem aviso prévio, sem processo. Pode gerar. Deixa gerar, Rafael disse endireitando a postura. Se ela quiser processar, que processe. Eu tenho filmagem da recepção, tenho testemunha e tenho consciência limpa. Ele finalmente olhou para Beatriz, que estava colada na parede desejando virar parede. Senhora, desculpa, eu nem sei seu nome. Beatriz, ela disse, voz saindo mais baixa do que pretendia. Beatriz Oliveira. Senhora Beatriz, ele repetiu, e o jeito formal pareceu estranho, mas respeitoso. Eu gostaria de me desculpar em nome da empresa. O que aconteceu ali embaixo é inaceitável. Foi nojento. E você não merecia isso. Beatriz não sabia o que dizer. Parte dela queria agradecer. Parte dela queria sair correndo porque a atenção de todos os diretores estava nela e o uniforme suado grudava cada vez mais nas costas. Parte dela estava com raiva dele também, porque ele era patrão rico, demitindo funcionário como quem troca de camisa, porque ela nunca teria esse poder. Porque o mundo dele era tão distante do dela que mesmo a defesa parecia vir de outro planeta. Obrigada, foi tudo que ela conseguiu dizer. Posso ir? Rafael hesitou. Algo passou pelo rosto dele, uma série de emoções que Beatriz não conseguiu decifrar. Na verdade, ele disse devagar, como se estivesse decidindo no momento. Eu gostaria de fazer uma proposta. Pode me dar 5 minutos? Em particular... Beatriz olhou para a porta, para o corredor, para a rota de fuga. Toda a fibra do corpo dela gritava para recusar, pegar a bicicleta e voltar para o mundo que ela conhecia, onde as regras faziam sentido. Mas curiosidade é coisa estranha. E talvez, só talvez, aquele homem de olhos tristes que falou do pai motoboy morto não fosse só mais um rico querendo se sentir bonzinho. 5 minutos, ela concordou. Rafael pediu licença aos diretores, que saíram trocando olhares confusos entre si. Quando a porta de vidro se fechou, ficaram só os dois na sala de reuniões, com vista para São Paulo, se estendendo infinita lá fora. Prédios até onde a vista alcançava, carros formigando nas avenidas, pessoas minúsculas vivendo vidas que nunca se cruzariam. Exceto que às vezes cruzavam. Às vezes uma entrega simples virava terremoto. Rafael puxou uma cadeira, gesticulou para Beatriz sentar. Ela sentou na ponta, costas retas, mãos no colo. Ele sentou 2 cadeiras de distância, respeitando o espaço. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se organizando os pensamentos. Quando falou, a voz estava mais suave, quase cansada. Você tem filho? Ele perguntou. Beatriz franziu a testa. Tenho. Por quê? Quantos anos? 6. Mas não entendo o que... Eu não tenho filhos. Rafael a interrompeu gentilmente.
Não tenho família além da minha mãe e 2 irmãos que mal falam comigo. Não tenho amigos de verdade. Só tenho essa empresa. E nos últimos 4 anos, desde o divórcio, percebi que construí uma prisão dourada. Eu acordo, trabalho, durmo, repito. E quando acontece uma situação como a de hoje, eu percebo que metade das pessoas que trabalham para mim são estranhos. Eu não sei nada sobre eles. E eles com certeza não sabem nada sobre mim, além do sobrenome no prédio. Beatriz escutava sem entender aonde aquilo ia dar. Rafael continuou, olhando para as próprias mãos. Meu pai se chamava João Mendes. Ele entregava encomendas de moto por São Paulo, Zona Leste, a vida inteira. Minha mãe limpava casas na Vila Madalena. Eu estudei em escola pública, a pior que você possa imaginar. Banheiro sem porta, merenda estragada, professor faltando 3 vezes por semana. Mas eu era bom com números. Tirei 850 no Enem, consegui bolsa integral na USP, me formei em ciência da computação, montei a empresa aos 26 anos com dinheiro emprestado. Deu certo. Deu muito certo. Meu pai viu eu comprando a cobertura no Itaim. Ele chorou, disse que tinha valido a pena todo o esforço, toda a humilhação. 3 meses depois, ele morreu de infarto fazendo entrega na Marginal. 52 anos. Coração não aguentou. A voz dele falhou no final. Ele limpou a garganta, piscou rápido. Beatriz sentiu algo apertar no peito dela também. Não era pena, era reconhecimento. Era saber que dor não escolhe endereço. Sinto muito, ela disse. E era verdade. Rafael levantou os olhos para ela. Quando eu vi aquelas 3 pessoas rindo de você, eu vi meu pai. Eu vi todas as vezes que ele chegou em casa menor do que era. Todas as vezes que ele comeu sozinho na moto porque não tinha onde sentar. Todas as vezes que alguém o tratou como serviçal, como incômodo, como invisível. E eu não consegui. Ele parou, respirou fundo. Eu não consegui deixar passar. Beatriz mordeu o lábio. Você não precisava demitir eles por minha causa. Vai dar problema para você. Não foi por você, Rafael disse honestamente. Foi por mim, foi pelo meu pai. Foi porque se eu deixo passar, eu viro cúmplice. E eu já falhei em tantas coisas, mas nisso não vou falhar. O silêncio voltou, mas diferente agora. Menos desconfortável. Mais pesado de significado. A proposta, Beatriz lembrou, olhando o relógio no pulso. Aplicativo já devia estar notificando que ela estava atrasada para a próxima entrega. Certo, Rafael endireitou na cadeira, voltando ao modo executivo. Eu queria oferecer um emprego, aqui na empresa, assistente administrativa, salário de R$ 4.500, plano de saúde completo para você e dependente. Vale alimentação de 500, vale transporte, horário comercial, segunda a sexta, 8 às 5. Beatriz piscou. Piscou de novo. O número ecoou na cabeça dela. 4.500, mais que o dobro do que ganhava pedalando. Plano de saúde para Pedro, que tinha asma e ela nunca conseguiu dinheiro para tratamento particular. Horário fixo, vida previsível, fim de semana de verdade. Mas então, a desconfiança veio como maré. Por quê? Ela perguntou, voz mais dura agora. Por que está fazendo isso? É pena, culpa. Eu não quero ser projeto social de empresário rico tentando limpar consciência. Rafael ficou em silêncio, como se a pergunta tivesse acertado algo nele que ele não esperava. Ele não desviou o olhar, não tentou suavizar. Apenas ficou ali processando, e Beatriz viu o momento exato em que a resposta automática morreu na garganta dele e algo mais honesto tomou lugar. Eu não sei, ele admitiu finalmente. E a vulnerabilidade naquelas 3 palavras era mais real que qualquer discurso elaborado. Talvez seja culpa sim. Talvez seja eu tentando consertar algo que não tem conserto. Meu pai está morto. Eu não posso voltar no tempo e defender ele. Mas você está aqui. E você foi humilhada no meu prédio por pessoas que eu contratei, numa empresa que eu construí. Então sim, tem culpa nisso. Mas também tem reconhecimento. Ele se inclinou para frente. E pela primeira vez, Beatriz viu que ele não estava tentando convencer.
Estava tentando entender a si mesmo enquanto falava. Você pedala 18 quilômetros por dia. Mantém educação mesmo sendo destratada. Cria um filho sozinha. Isso não é sorte. Não é favor de ninguém. É mérito. É trabalho duro. É caráter. E essas coisas valem mais que currículo bonito e faculdade, cara. Eu aprendi isso com meu pai, mas esqueci ao longo do caminho. Acho que quero lembrar de novo. Beatriz escutou, e cada palavra soava verdadeira, mas verdade não pagava aluguel. Verdade não mudava o fato de que ela era a entregadora pobre e ele era o CEO milionário, e qualquer relação entre esses dois mundos era desequilibrada desde o nascimento. Eu preciso pensar, ela disse, levantando da cadeira. Obrigada pela oferta. De verdade, mas eu preciso ir. Tenho mais entregas. Rafael assentiu. Não insistiu. Anotou o número dele num papel, estendeu para ela. Se mudar de ideia, ou se precisar de qualquer coisa mesmo. Beatriz pegou o papel, dobrou, guardou no bolso do uniforme. Saiu da sala de reuniões, do prédio, da Vila Olímpia, pedalou de volta para a realidade dela, como se estivesse fugindo de um sonho que podia virar pesadelo, porque ela conhecia histórias assim. Menina pobre entra no mundo dos ricos, vira projeto, vira entretenimento, vira descartável. E no final, sempre sobrava para o lado mais fraco. Naquela noite, deitada no colchão ao lado de Pedro dormindo, Beatriz pegou o papel amassado no bolso da calça jeans. O número escrito à mão, caligrafia firme. Ela poderia ligar, poderia aceitar. Vida dela mudaria da noite para o dia. Mas a que custo? Ela guardou o papel na gaveta da cômoda, embaixo das roupas íntimas, como se esconder dele fosse esconder a tentação. Rafael chegou em casa às 22h, cobertura silenciosa, recebendo ele com indiferença. Afrouxou a gravata, serviu o uísque que não bebeu, ficou na varanda olhando a cidade acesa lá embaixo. Milhões de pessoas, milhões de histórias, e ele se sentia desconectado de todas. Pensou em Beatriz, no jeito que ela o olhou com desconfiança justa, no orgulho que ela carregava como armadura. Pensou no pai, na mãe que ainda morava na Zona Leste e recusava-se mudar para apartamento melhor que ele oferecia todo ano. Meus vizinhos estão aqui, ela dizia sempre. Minha vida está aqui. Quando foi que ele perdeu a noção de que vida não era currículo? Os dias seguintes foram esquisitos para os dois. Beatriz pedalava, entregava, voltava para casa, fingia que nada tinha mudado. Mas mudou. Toda vez que entregava em prédio corporativo, ela lembrava. Toda vez que alguém a tratava mal, ela pensava em alguém sendo demitido por isso. Toda vez que Pedro pedia algo que ela não podia dar, ela lembrava do número na gaveta. Rafael mergulhou no trabalho, como sempre fazia quando queria esquecer algo. Mas não funcionou. Ele pegou pensando nela em momentos aleatórios, durante reunião com investidores, durante a apresentação de resultados trimestrais, durante jantar sozinho no restaurante japonês caro que frequentava. Ele nem sabia por quê. Talvez porque ela foi a primeira pessoa em anos que não o tratou como oportunidade, que não quis nada dele, que desafiou a oferta dele ao invés de aceitar de imediato. Uma semana depois, a história vazou. Alguém filmou a demissão, ou ouviu, ou inventou metade. Mas a história vazou. Primeiro foram blogs de fofoca corporativa. CEO demite 3 funcionários por defender entregadora de aplicativo. Depois viralizou no Twitter, depois no Instagram, depois virou notícia em portal grande. Executivo enfrenta funcionários que humilharam trabalhadora. As versões variavam. Algumas pintavam Rafael como herói, outras como louco emocional tomando decisões impulsivas. Algumas transformavam a história em romance. CEO se apaixona por entregadora e demite rivais. A realidade se perdeu no telefone sem fio das redes sociais. Beatriz descobriu quando começou a receber mensagens no Instagram. Pessoas que ela não conhecia marcando ela em posts, pedindo entrevista, querendo saber como era namorar um milionário.
Ela ficou confusa até procurar o próprio nome e encontrar a enxurrada. Fotos dela que alguém tirou do Facebook, matérias especulando, comentários aos milhares, metade apoiando ela. Ele fez certo, essas patricinhas merecem. Metade atacando. Ela tá dando sorte, quer subir na vida nas costas dele. Ela trancou o Instagram, desativou o Facebook, mas era tarde. A história já tinha vida própria. Rafael enfrentou o conselho da empresa numa quinta-feira tensa. 6 pessoas ao redor da mesa, todos mais velhos que ele, todos investidores originais que confiaram nele quando era só código e promessa. Agora olhavam ele com preocupação que beirava censura. Rafael, você entende a posição que isso coloca a empresa? Maurício, o mais velho deles, de óculos de aro grosso e terno marrom, falava devagar, como se explicando para a criança. Demissão sumária sem processo pode gerar processo trabalhista. Sua decisão emocional pode custar caro. Deixa custar, Rafael respondeu, cansado daquela conversa. Eu não vou me desculpar por ter feito o certo. O certo segundo qual métrica? Cláudia, única mulher no conselho, questionou com voz afiada. Você é CEO, não juiz. Não pode sair demitindo pessoas porque não gostou do comportamento. Tem protocolo, tem RH, tem processo. O protocolo falhou. Rafael bateu a mão na mesa. Não com raiva, mas com cansaço profundo. Eu contratei pessoas horríveis. Isso é falha minha. E eu corrigi. E a menina? Outro conselheiro perguntou. E Rafael odiou o termo. A menina. Como se Beatriz fosse personagem secundária na própria história. Você ofereceu emprego para ela? Ofereci. E ela aceitou? Não. Silêncio ao redor da mesa. Cláudia estreitou os olhos. Então deixa eu entender. Você demitiu 3 funcionários, criou crise de imagem para a empresa, e a pessoa que supostamente você estava defendendo recusou sua ajuda. Você não acha que isso indica que talvez você tenha agido por impulso e não por lógica? Rafael olhou para ela, depois para cada um deles. Pessoas que ele respeitava, que o ajudaram a construir tudo aquilo, mas naquele momento ele percebeu que eles não entendiam, não podiam entender, porque para eles empresa era número, gráfico, decisão estratégica. E para ele, naquele momento específico, tinha sido sobre não trair o próprio pai, sobre não deixar passar, sobre ser humano antes de ser executivo. Ela recusou porque é inteligente, Rafael disse calmamente. Porque ela entende que aceitar ajuda de estranho rico pode ser armadilha. Porque ela tem dignidade, e eu respeito isso. Mais do que eu respeito qualquer decisão lógica que protege imagem de empresa, mas ignora a humanidade básica. A reunião terminou tensa. Rafael saiu sabendo que tinha perdido capital político, que os conselheiros iriam vigiar cada decisão dele agora, que tinha colocado tudo em risco por uma mulher que nem conhecia direito. E, estranhamente, ele não se arrependia. Beatriz viu Rafael pela segunda vez 2 semanas depois, não por escolha de nenhum dos dois, mas por coincidência cruel ou destino com senso de humor. Ela estava na padaria 24 horas do bairro, 6 da manhã de sábado, comprando pão francês e leite para o café de Pedro. E ele estava lá, de jeans e camiseta, sem terno, sem pose executiva, parecendo perdido entre as prateleiras de biscoito. Ela pensou em sair antes que ele a visse. Mas era tarde. Beatriz, ele disse, e não era surpresa na voz. Era alívio. Como se tivesse esperado encontrar ela em algum momento e ficado aliviado que o momento chegou. Oi, ela disse, sem saber o que mais dizer. Ele estava no bairro dela, na padaria dela, no território dela. Eu vim ver minha mãe, ele explicou, apontando vagamente para o norte. Ela mora aqui perto. Eu sempre compro pão para ela quando venho. Certo, Beatriz disse, e o silêncio ficou esquisito. Pessoas passavam por eles pegando coisas. A mulher do caixa olhava curiosa. Rafael deu um passo mais perto, voz baixando. Eu errei. Beatriz franziu a testa. Como assim? Ofereci emprego sem te conhecer direito. Transformei você em história viral sem sua permissão.
Agi por impulso. Não pensei nas consequências para você. Me desculpa. Beatriz não esperava aquilo. Esperava insistência, esperava argumento de vendedor, esperava qualquer coisa menos pedido de desculpas genuíno. Tá, ela disse lentamente. Desculpa aceita. Mas tenho proposta diferente. Rafael continuou. E Beatriz revirou os olhos internamente. Claro que tinha. Real, concreta. A empresa vai lançar programa de capacitação profissional para entregadores de aplicativo. Curso de tecnologia, gestão, empreendedorismo. Parceria com universidade, bolsas integrais, certificado reconhecido. Eu preciso de alguém que conheça a realidade dessas pessoas para coordenar o programa. Não sou eu. Sou o último que deveria fazer isso. Mas você conhece. Você vive. Beatriz processou. Aquilo era diferente. Era trabalho real, com propósito, não caridade disfarçada. Salário justo, Rafael completou. Contrato formal, zero piedade, zero favor. Você se candidata como qualquer outro. Se for a melhor, a vaga é sua. Se não, continua a sua vida. Mas pelo menos terá tido a chance. Beatriz olhou para ele e pela primeira vez viu não o CEO, não o milionário, mas o filho do motoboy tentando consertar o mundo, uma decisão de cada vez. E se eu passar, ela disse devagar, vou entrar pela porta da frente, como profissional. Exatamente, Rafael disse. E o sorriso pequeno que apareceu no canto da boca dele era genuíno. Beatriz não respondeu na hora. Pegou o pão, pagou, saiu da padaria com Rafael olhando ela ir embora. Mas dessa vez ela não jogou o papel fora. Dessa vez ela pensou sério. Passou o fim de semana inteiro pensando, olhando Pedro brincar com o carrinho de plástico quebrado, calculando quanto tempo ainda conseguiria pedalar antes do corpo desistir, imaginando outra vida. Uma vida onde ela não acordava com medo de chuva, porque chuva significava menos entregas. Uma vida onde Pedro podia ter tratamento para asma. Uma vida onde ela podia sonhar, além de sobreviver. Na segunda-feira, ela ligou para o número que tinha guardado. Rafael atendeu no segundo toque. Eu aceito, ela disse sem rodeios, mas com uma condição. Se eu não for boa o suficiente, se eu não conseguir, você me demite. Sem pena, sem dó. Como faria com qualquer outro funcionário incompetente. Houve pausa do outro lado. Então Rafael disse, voz carregada de algo que Beatriz não soube nomear. Combinado, mas você vai ser boa o suficiente. Eu sei. O processo seletivo durou 3 semanas. Beatriz concorreu com outras 42 pessoas, a maioria com curso superior completo, experiência em gestão, currículo impresso em papel bom. Ela tinha ensino médio completo, 3 semestres de pedagogia abandonados quando engravidou e 2 anos pedalando por São Paulo. No papel, ela perdia. Mas a entrevista não foi no papel. Perguntaram como ela estruturaria programa para público vulnerável que trabalha horário irregular. Beatriz respondeu com a realidade crua. Aula online gravada que eles possam assistir de madrugada, quando terminam o expediente. Material acessível por celular, porque ninguém tem computador. Linguagem simples, porque metade mal terminou o ensino médio. E, sobretudo, incentivo financeiro. Porque ninguém vai largar hora de trabalho para estudar se isso significa filho passar fome. Perguntaram quais as maiores dificuldades de entregador de aplicativo. Beatriz não precisou pesquisar. Desrespeito constante, banheiro negado, falta de estrutura para descanso, algoritmo que pune por coisas fora do controle como trânsito, clientes que avaliam mal por comida fria sendo que restaurante atrasou, e principalmente invisibilidade. As pessoas olham através da gente como se fôssemos parte da bicicleta. Perguntaram por que ela queria o cargo. Beatriz respirou fundo. Porque eu sei o que é pedalar 18 quilômetros com febre porque não tem dinheiro para faltar. Sei o que é chorar no banheiro da lanchonete porque cliente xingou. Sei o que é sonhar pequeno porque sonhar grande dói demais quando você sabe que é impossível. E se esse programa pode mudar isso para uma pessoa que seja,
Vale cada segundo. 3 semanas depois ligaram. Senhora Beatriz Oliveira, é um prazer informar que a senhora foi selecionada para a posição de coordenadora do programa de capacitação profissional. Salário de R$ 4.500. Benefícios conforme combinado. Início em 15 dias. Beatriz desligou o telefone e chorou. Chorou tanto que Pedro veio correndo do quarto assustado. Mãe, o que foi? Alguém morreu? Não, meu amor, ela disse puxando ele para abraço apertado. Alguém nasceu. A gente vai ficar bem. A gente finalmente vai ficar bem. Rafael soube do resultado antes dela, obviamente. Ele era o CEO. Mas não interferiu no processo. Deixou o comitê de seleção decidir baseado em critérios técnicos. Quando anunciaram que Beatriz tinha sido escolhida, ele sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Não nela, mas no mundo. Na possibilidade de que às vezes as coisas davam certo. De que às vezes mérito vencia circunstância. O primeiro dia de trabalho de Beatriz foi numa terça-feira de março. Ela acordou às 5 da manhã, mesmo não precisando. Nervosismo não deixando dormir. Escolheu a melhor roupa que tinha, calça preta de tecido fino que comprou usada no brechó. Blusa branca social, que era da época da faculdade e ainda servia. Prendeu o cabelo num coque baixo, passou o batom rosa clarinho que ganhou de Natal da vizinha. Olhou no espelho e viu mulher diferente. Não melhor, não pior, apenas diferente. Mulher com crachá, mulher com salário fixo, mulher com futuro. Deixou Pedro na escola com um beijo demorado. Mãe vai trabalhar num escritório agora, ela explicou pela 10ª vez. Mãe não vai mais andar de bicicleta todo dia. Pedro tinha perguntado se ela ia esquecer dele, agora que ia ficar rica. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Nunca, meu amor. Tudo que eu faço é por você. Sempre foi. Sempre vai ser. O RH fez integração padrão. Mostrou o prédio, explicou benefícios, entregou o crachá com foto dela séria demais, porque ela não conseguiu relaxar diante da câmera. Depois levou ela até a sala que seria dela. Não era grande, mas tinha janela, mesa, computador, cadeira ergonômica. Tinha plaquinha na porta. Beatriz Oliveira, coordenadora de capacitação. Ela passou o dedo nas letras como se confirmando que eram reais. Rafael apareceu no final da tarde. Bateu na porta mesmo ela estando aberta. Posso entrar? Beatriz levantou da cadeira instintivamente, ainda não acostumada com a ideia de que ela pertencia ali. Claro, ele entrou, mãos nos bolsos, postura menos rígida do que era em reunião. Como foi o primeiro dia? Intenso, ela admitiu. Muito nome para decorar, muito sistema para aprender, muita informação de uma vez. Mas bom, foi bom. Rafael assentiu. Ficou ali parado por um momento, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como começar. Então ele apenas disse: você merece estar aqui. Não esquece disso, especialmente nos dias difíceis quando a síndrome do impostor bater. Você merece. Beatriz sentiu a garganta apertar. Obrigada por tudo, por acreditar. Eu não acreditei, Rafael disse honestamente. Eu apenas vi o que já estava lá. A diferença é enorme. Ele saiu e Beatriz ficou sozinha na sala dela, na cadeira dela, olhando a cidade lá fora através da janela. São Paulo gigante, caótica, cruel e generosa ao mesmo tempo. 2 anos atrás ela pedalava lá embaixo invisível. Agora estava no 14º andar visível. E a vertigem não era da altura, era da transformação. Os meses seguintes foram montanha-russa. Beatriz trabalhou mais do que jamais tinha trabalhado, mas era trabalho diferente. Cansaço mental, não físico. Ela estruturou o programa do zero. Fez parceria com 3 universidades. Criou currículo acessível em 5 módulos, de tecnologia básica até gestão de pequeno negócio. Conseguiu patrocínio de outras 4 empresas, além da Mendes Tech. Recrutou 20 entregadores para a turma piloto.
Acompanhou cada aula, cada dificuldade, cada desistência evitada com incentivo na hora certa. E no processo, ela e Rafael começaram a se conhecer de verdade. Não como CEO e funcionária, mas como pessoas. Reuniões sobre o programa viravam conversas sobre infância. Café da tarde virava desabafo sobre pressões que cada um enfrentava em mundos tão diferentes, mas estranhamente parecidos. Ele contava sobre o peso de carregar sobrenome em prédio, de tomar decisões que afetavam 200 famílias, de não ter com quem dividir o medo de falhar. Ela contava sobre culpa de mãe solo, sobre querer dar mais para Pedro, mas nunca ser suficiente. Sobre medo constante de que uma conta inesperada destruísse o castelo de cartas que era sua estabilidade financeira. Eles jantavam juntos às sextas-feiras. Sempre no mesmo lugar, lanchonete simples no bairro dela, nada chique, nada performático. Apenas 2 adultos comendo hambúrguer e conversando sobre semana. Pedro às vezes ia junto, e Rafael tinha jeito com criança que surpreendia ambos. Ele deixava Pedro ganhar no jogo de adivinhação. Ouvia com atenção genuína quando o menino explicava sobre dinossauros. Comprou tablet de presente no aniversário de 7 anos de Pedro. Não o mais caro, apenas um bom que servia para jogar e estudar. Beatriz quase recusou, mas Rafael foi firme. Não é por você, é por ele. E porque eu quero. Deixa eu querer. As pessoas falavam, claro que falavam. Na empresa, murmurinhos sobre o quanto tempo até eles assumirem namoro. No bairro dela, fofoca sobre a vizinha que arrumou rico. Nas redes sociais, onde a história tinha esfriado, mas não morrido completamente, especulações toda vez que alguém postava foto deles juntos em evento da empresa. Mas a verdade era mais complexa que qualquer narrativa simples. Eles não eram chefe e funcionária, não eram ricos e pobre, não eram salvador e salva. Eram 2 pessoas consertando um ao outro devagar, sem perceber, apenas existindo nos espaços entre as responsabilidades. Numa sexta à noite, 6 meses depois de Beatriz começar na empresa, eles estavam na lanchonete de sempre. Pedro tinha dormido na casa da vizinha porque tinha festa do pijama com as crianças do prédio. Era raro Beatriz e Rafael ficarem sozinhos sem a presença do menino como catalisador de leveza. A conversa foi mais profunda que o normal. Você se arrepende? Beatriz perguntou de repente, dedo circulando a borda do copo de refrigerante. De ter demitido aquelas pessoas. De ter criado todo esse furacão. Rafael pensou honestamente antes de responder. Não, mas aprendi que impulso, mesmo quando vem de lugar certo, pode causar dano colateral. Eu deveria ter conversado com você primeiro. Deveria ter te dado agência na própria história. Eu tomei decisão pela você, sem perguntar se era o que você queria. E agora? Beatriz pressionou. Se você pudesse voltar atrás, faria diferente? Sim, Rafael disse sem hesitar. Eu teria demitido eles do mesmo jeito. Mas teria te procurado depois, em particular, sem oferecer emprego de imediato. Teria apenas pedido desculpas e teria esperado, para ver se você queria continuar algum contato. O erro não foi defender você, foi assumir que você precisava ser defendida. Você sempre soube se defender sozinha. Beatriz sorriu pequeno. Eu precisava sim, daquela vez. Mas você tem razão. A forma importa tanto quanto a intenção. Posso fazer uma pergunta? Rafael disse. E tinha vulnerabilidade na voz que Beatriz já conhecia, mas ainda a pegava de surpresa. Você me vê? Ou você vê o dinheiro, a empresa, o sobrenome? Beatriz segurou o olhar dele. No começo, eu via só isso. Via a diferença, a impossibilidade, o perigo de me aproximar de mundo que não era meu. Mas agora eu vejo o homem que compra pão para a mãe todo sábado, que deixa Pedro ganhar no jogo, que fica até tarde no escritório porque tem medo de voltar para casa vazia. Eu vejo você, Rafael. Não sei quando começou, mas eu vejo. O silêncio que se instalou foi diferente de todos os outros. Era silêncio carregado.
Era a escolha sendo feita sem palavras. Era a linha sendo cruzada por dois pares de olhos que finalmente admitiam o que o corpo já sabia há meses. Rafael estendeu a mão sobre a mesa. Beatriz olhou para ela. Poderia não pegar. Poderia manter a distância segura. Poderia proteger a si mesma da queda inevitável. Mas ela já estava caindo. Já estava há meses. Então ela pegou a mão dele, dedos entrelaçando, palmas quentes uma contra a outra, conexão finalmente física depois de tanto tempo só emocional. Eu tenho medo, ela confessou, voz baixa, de estragar, de não ser suficiente, de você acordar um dia e perceber que pode ter qualquer pessoa e está perdendo tempo com mãe solo que mal terminou faculdade. Eu tenho medo, Rafael confessou de volta, de te machucar sem querer, de usar privilégios sem perceber, de você ficar comigo por gratidão e não por escolha, de construir algo baseado em desigualdade e chamar de amor. Então o que a gente faz? Beatriz perguntou. A gente tenta, Rafael disse simples, com medo e tudo, com as diferenças e tudo. A gente tenta e conserta quando errar. E confia que a intenção é boa dos dois lados. Beatriz assentiu. E ali, naquela lanchonete de bairro em São Paulo, sob luz fluorescente piscando, com cheiro de gordura de fritadeira e som de moto passando na rua, começou algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda, mas ambos sabiam que importava. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos e assustadores que qualquer um dos dois já tinha vivido. Eles não anunciaram nada, não fizeram oficial, não postaram foto com legenda romântica. Apenas continuaram existindo nos espaços entre trabalho e vida, mas agora com permissão para tocar, para ficar perto, para olhar com intenção que antes precisava ser escondida. Rafael ia na casa dela aos domingos. Apartamento pequeno que cabia na sala de estar dele, mas que tinha vida de verdade. Pedro mostrava desenho da escola, Beatriz fazia macarronada simples, eles assistiam filme com criança dormindo entre os dois no sofá apertado. E Rafael percebia que aquela simplicidade ordinária, era o que faltava na cobertura de 5 milhões. Não era luxo, era pertencimento. Beatriz ia no apartamento dele às vezes, quando Pedro dormia na casa da avó que tinha voltado a ter contato depois que a vida dela melhorou. A primeira vez foi choque silencioso. A vista panorâmica, o espaço vazio ecoando passos, a cozinha de chefe que nunca era usada, os quadros caros que não diziam nada sobre quem morava ali. É bonito, ela disse porque era, mas parece hotel. Rafael riu sem humor. É exatamente o que é. Eu moro num hotel caríssimo e solitário. Eles brigaram pela primeira vez numa quinta-feira chuvosa de junho. Rafael tinha sugerido que Beatriz e Pedro se mudassem para apartamento melhor, algo mais seguro, com quarto separado para o menino. Eu posso ajudar com entrada, ele ofereceu sem malícia. Beatriz explodiu. Eu não quero seu dinheiro, Rafael. Eu não estou com você por isso. E se você não entende a diferença entre ajudar e tentar me comprar, então a gente tem problema sério. Ele tentou explicar que não era sobre comprar, era sobre querer coisas boas para ela. Ela retrucou que ele não entendia que aceitar dinheiro dele mudava a dinâmica, colocava ela em débito eterno, fazia parecer que ele estava certo sobre ela precisar ser salva. A briga escalou. Vozes subindo, mágoas antigas de ambos os lados vindo à tona. Ele acusou ela de orgulho que machucava a si mesma. Ela acusou ele de usar dinheiro para evitar vulnerabilidade real. Ficaram 5 dias sem falar. Piores 5 dias que Rafael tinha passado desde o divórcio. Piores 5 dias que Beatriz tinha passado desde que o pai de Pedro desapareceu. Porque agora eles sabiam como era ter o outro, e a ausência doía mais do que solidão. Rafael foi até a casa dela no 5º dia, chovendo forte, ele encharcado porque tinha vindo a pé desde onde deixou o carro 3 quadras atrás. Bateu na porta. Beatriz abriu, viu ele pingando no corredor, e não conseguiu ficar brava.
Você é idiota, ela disse. Mas puxou ele para dentro, pegou toalha, jogou nele. Eu sei, Rafael disse, secando o rosto. E você estava certa. Eu uso dinheiro como solução para tudo, porque é o que eu sei fazer. Mas com você, eu preciso aprender diferente. Preciso aprender que às vezes ajudar é só ficar perto, é só ouvir, é só respeitar que você tem sua própria jornada e eu não posso acelerar ela só porque tenho recursos. Beatriz sentou no sofá. Rafael sentou ao lado, mantendo distância respeitosa. Eu também errei, ela admitiu. Meu orgulho às vezes me cega. E a verdade é que sim, eu preciso de ajuda às vezes. Mas precisa ser oferecida do jeito certo. Como parceria, não como caridade. Como eu acredito em você e não como deixa eu resolver para você. Como a gente faz isso? Rafael perguntou, e a vulnerabilidade na pergunta era tão grande que Beatriz sentiu o peito apertar. A gente conversa antes. Sobretudo, sem assumir, sem decidir pelo outro. Ela pegou a mão dele. A gente lembra que somos adultos, os dois, com dignidade igual, mesmo com contas bancárias diferentes. E a gente erra, e pede desculpa, e tenta de novo. Rafael entrelaçou os dedos nos dela. Eu posso ficar, hoje, só hoje, não quero voltar para apartamento vazio. Beatriz olhou para Pedro dormindo no quarto. Olhou para Rafael encharcado e vulnerável no sofá dela. Tomou a decisão. Pode ficar. Naquela noite, eles dormiram juntos pela primeira vez. Mas não aconteceu nada além de dormir. Rafael no colchão dela, Beatriz nos braços dele, Pedro no colchão ao lado alheio a tudo. E foi íntimo de forma que não tinha a ver com sexo. Era sobre confiança. Era sobre escolher dividir o espaço mais pessoal, mais frágil, mais real. O programa de capacitação formou a primeira turma em agosto. 20 entregadores que começaram o curso, 18 terminaram. Dos 18, 15 conseguiram trabalho melhor ou abriram pequeno negócio próprio nos 3 meses seguintes. A história virou case de sucesso. Outras empresas queriam replicar, universidades queriam estudar o modelo, e Beatriz virou referência em inclusão profissional. Ela foi convidada para dar palestra num evento de tecnologia e inovação social. Auditório com 300 pessoas, a maioria executivos, investidores, gente importante. Beatriz subiu no palco com mãos suando, coração disparado. Rafael estava na terceira fileira, olhando para ela com orgulho tão visível que era quase físico. Meu nome é Beatriz Oliveira. Ela começou, voz tremendo só no começo. Há 1 ano atrás eu pedalava 18 quilômetros por dia entregando comida por R$ 2.400 por mês. Hoje eu coordeno o programa que já capacitou 70 pessoas como eu. E a única diferença entre onde eu estava e onde eu estou foi oportunidade. Não foi mérito milagroso. Não foi sorte divina. Foi alguém apostando que eu podia. Foi porta se abrindo quando antes só tinha parede. Foi política pública corporativa substituindo caridade vazia. Ela falou por 30 minutos. Sobre desigualdade estrutural, sobre dignidade do trabalho, sobre o mito da meritocracia em país onde nascimento determina 80% do futuro. Falou com raiva, com esperança, com dados, com história pessoal. E quando terminou, o silêncio durou 3 segundos antes da salva de palmas explodir. Rafael esperou ela na saída do evento. Abraçou ela sem dizer nada. Não precisava. Ela sabia. Mas nem tudo eram flores. A família de Rafael finalmente confrontou a situação numa jantar tenso em setembro. A mãe dele, Dona Célia, olhou Beatriz com desconfiança que tentava esconder, mas falhava. Os 2 irmãos de Rafael, Carlos e Adriana, foram mais diretos. Você entende que as pessoas vão achar que ela está com você por interesse, né? Adriana disse na mesa, como se Beatriz não estivesse ali. Funcionária que namora chefe milionário. É clichê, é previsível e vai manchar a reputação da empresa. Rafael colocou o garfo no prato devagar, tentando controlar a raiva. E você entende que eu não dou a mínima para o que as pessoas acham, né? Beatriz me vê.
Ela me conhece, ela fica comigo nos dias difíceis sem esperar nada em troca. Quantas pessoas na minha vida fazem isso? Quantas? Meu filho, Dona Célia falou suave, mas firme. Não é sobre ela ser má pessoa. É sobre vocês dois virem de mundos muito diferentes. E diferença machuca, mais cedo ou mais tarde. Beatriz, que tinha ficado calada até então, finalmente falou. A senhora tem razão. A gente vem de mundos diferentes. Mas o mundo dele me machucou muito antes de eu conhecer ele. E talvez seja justamente por isso que a gente se entende. Porque ele viu de perto o que o pai dele passou. Porque ele não romantiza pobreza nem demoniza riqueza. E porque eu não vejo ele como conta bancária. Eu vejo o homem que dorme no meu sofá apertado e diz que é o melhor sono que ele tem. Silêncio constrangido. Carlos tentou suavizar. Ninguém está dizendo que você não é boa pessoa, Beatriz. Só estamos preocupados. Preocupados com o quê? Rafael cortou. Com reputação, com herança, com o que os amigos vão dizer no clube? Pai morreu sozinho trabalhando. Eu quase morri sozinho em apartamento caro. E vocês querem que eu abra mão da primeira pessoa em anos que me faz sentir humano porque não se encaixa no padrão? A resposta foi silêncio. E Beatriz percebeu que Rafael tinha feito escolha ali, na frente da família. Tinha escolhido ela. E o peso dessa escolha era enorme. No carro voltando, ela disse baixo. Você pode perder eles, sua família, por minha causa. Rafael dirigia olhando para a frente, mãos firmes no volante. Eu já perdi eles, há anos. A gente só divide sobrenome e almoço de domingo constrangido. Com você, eu tenho conexão real. Então não é por sua causa, é pela minha. Eu estou escolhendo vida de verdade ao invés de aparência de vida. Beatriz chorou calada no banco do passageiro. Não de tristeza, de medo do tamanho daquilo, do peso de ser escolhida assim tão completamente. Outubro trouxe crise de outro tipo. Pedro teve crise de asma forte, teve que ficar internado 3 dias. Beatriz quase enlouqueceu de preocupação. Dormiu no hospital em cadeira desconfortável, não saía do lado do filho. Rafael foi todo dia depois do trabalho, levava comida para ela, ficava até tarde mesmo, Pedro já dormindo sedado, só para Beatriz não estar sozinha. No 3º dia, médico deu alta. Pedro estava bem, recuperado, animado até. Beatriz finalmente desabou. Chorou todas as lágrimas que tinha segurado. Todo o medo de perder o filho, toda a culpa de mãe solo, achando que nunca fazia suficiente. Rafael segurou ela no estacionamento do hospital. Deixou ela molhar a camisa dele de lágrima e catarro. Não disse platitude vazia, apenas ficou. Obrigada, ela disse quando finalmente conseguiu respirar direito. Por ficar, sempre. Você sempre fica. Sempre vou ficar, Rafael disse contra o cabelo dela. Enquanto você me deixar. E Beatriz percebeu algo naquele estacionamento de hospital, sob luz alaranjada de poste queimado. Ela amava aquele homem. Amava de verdade, do tipo assustador, do tipo que muda tudo. E pela primeira vez, não teve medo de admitir. Eu te amo, ela disse, rosto ainda escondido no peito dele. Eu não queria. Eu lutei contra, mas eu te amo. Rafael ficou imóvel por segundo eterno. Então afastou ela só o suficiente para olhar no rosto. Tinha lágrimas nos olhos dele também. Eu te amo também, ele disse, voz rouca. Desde aquele dia na lanchonete, talvez antes. Eu te amo e tenho medo e quero isso mais do que já quis qualquer coisa. Eles se beijaram ali, entre carros, com Pedro esperando no banco de trás dormindo de cansaço. Não foi beijo de filme. Foi molhado de lágrima, tinha gosto de medo e esperança misturados. Mas foi real, e era tudo o que importava. Dezembro chegou com São Paulo sufocante e celebrações de fim de ano que nenhum dos dois estava particularmente animado para enfrentar.
O programa de capacitação tinha formado mais 2 turmas, total de 56 pessoas capacitadas, 42 com vida profissional transformada. Os números eram bons, mas mais importante que números eram os rostos. A entregadora que abriu lanchonete própria, o motoboy que virou técnico de informática, a mãe solo que conseguiu emprego administrativo e tirou filha da creche ruim. Cada história era vitória pequena contra sistema gigante, e Beatriz carregava todas elas como medalhas invisíveis. Rafael tinha reduzido jornada de trabalho pela primeira vez em 10 anos. Saía às 6 da tarde, 3 vezes por semana. Jantava com Beatriz e Pedro. Ia em apresentação da escola do menino. Comprava sorvete na pracinha aos domingos. Coisas ordinariamente extraordinárias que ele nunca tinha tido tempo para fazer. E percebia que a empresa não tinha desmoronado por ele trabalhar menos. Percebia que ele tinha confundido produtividade com escape durante tempo demais. Mas a pressão social era constante e corrosiva. Matérias em blogs especializados sobre relacionamento inadequado entre CEO e funcionária. Posts anônimos em fóruns corporativos questionando a ética da situação. Até clientes faziam comentários velados em reuniões. Ouvi dizer que você anda distraído, Rafael. Problemas pessoais? Sempre com um sorrisinho que não era inocente. E no bairro dela, as fofocas eram mais diretas, mas igualmente venenosas. Ela deu sorte, né? Pegou o ricão. Coitado do menino crescendo vendo a mãe com homem por interesse. Quanto tempo até ele cansar e procurar mulher da classe dele? Beatriz ouvia. Fingia que não ouvia, mas cada comentário era corte pequeno que somado sangrava muito. Numa sexta-feira de dezembro, exatamente 1 ano depois da primeira entrega fatídica que mudou tudo, eles estavam na lanchonete de sempre. Pedro tinha ido dormir na casa do coleguinha. Era raro ficarem sozinhos ali, sem a presença do menino como âncora de normalidade. Você já pensou em desistir? Beatriz perguntou de repente, olhando o hambúrguer que mal tinha tocado. De mim, dessa situação impossível que a gente vive. Rafael parou de mastigar, engoliu devagar. Todo dia. Beatriz levantou os olhos, surpresa pela honestidade brutal. Todo dia eu penso, Rafael continuou, voz baixa mas firme, que seria mais fácil terminar. Que seria melhor para você, para a sua carreira, para o Pedro não crescer sob holofote de julgamento. Todo dia eu penso que talvez as pessoas tenham razão, que a gente vem de mundos incompatíveis demais. E então, eu lembro. Lembra do quê? Lembro de você me fazendo rir de verdade pela primeira vez em anos. Lembro de dormir no seu sofá apertado e acordar sem a angústia usual. Lembro do Pedro me explicando sobre dinossauros, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Lembro que pela primeira vez, desde que meu pai morreu, eu sinto que estou vivendo, não apenas existindo. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Então sim, eu penso em desistir, e então eu escolho ficar, todo dia. É escolha consciente, não impulso romântico. É eu sabendo que vai ser difícil e escolhendo você mesmo assim. Beatriz sentiu lágrimas queimando. Eu tenho tanto medo de te decepcionar, de não ser suficiente, de você acordar um dia e perceber que sacrificou demais. E eu tenho medo, Rafael disse, de te machucar sem querer, de usar privilégio que nem vejo mais, de te transformar em versão de você que se encaixa no meu mundo, ao invés de construir mundo novo que caiba nós dois. Mas, Beatriz, medo faz parte. Se não tivesse medo, significaria que não importa de verdade. Ela apertou a mão dele. Então a gente continua? Mesmo com tudo? A gente continua, mas diferente. A gente para de tentar convencer os outros. A gente constrói para nós, no ritmo nosso, sem performance social, sem provar nada para ninguém, apenas sendo. E algo mudou naquela conversa. Eles pararam de justificar, pararam de explicar. Beatriz parou de responder comentários maldosos nas redes sociais. Rafael parou de tentar fazer a família aceitar. Eles apenas existiram na realidade deles, imperfeita, mas genuína.
Janeiro trouxe novidade inesperada. Pedro, em café da manhã casual num sábado, perguntou: Tio Rafa, você vai ser meu pai de verdade algum dia? Silêncio constrangido. Beatriz quase engasgou com o café. Rafael congelou com torrada no ar. Pedro olhava inocente, aguardando resposta, como se tivesse perguntado sobre o tempo. Rafael olhou para Beatriz pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu com a cabeça, incapaz de falar. Ele se virou para Pedro. Eu não posso substituir seu pai biológico, Pedro, mas eu posso ser alguém que está aqui, sempre, que vai nas suas apresentações da escola, que te ajuda com o dever de casa, que te ama. Voz dele falhou no final. Se você quiser, não precisa me chamar de pai, mas eu estou aqui e não vou sumir. Pedro pensou com seriedade de criança. Então disse: simples, tá bom, você pode ficar. Beatriz chorou no banheiro depois, lágrimas de alívio e medo misturados, porque aquilo significava que não era mais só sobre ela, era sobre Pedro também, e a responsabilidade disso era enorme. Fevereiro chegou com notícia que mudaria tudo novamente. Beatriz foi chamada para a reunião com a diretoria da empresa. Coração dela disparou pensando que ia ser demitida, que alguém finalmente tinha reclamado oficialmente do relacionamento dela com Rafael, que tudo ia desmoronar. Mas não era isso. Beatriz, o diretor de RH, falou com um sorriso genuíno. Queremos expandir o programa nacionalmente, 5 estados até o final do ano. E queremos você como diretora nacional de inclusão. Salário de R$12 mil, equipe de 8 pessoas sob sua coordenação, orçamento de 2 milhões para a gestão. Ela ficou muda. R$12 mil, diretora, equipe própria. Era promoção meteórica, impossível para alguém com 1 ano de empresa. Mas, ela conseguiu dizer, as pessoas vão dizer que é nepotismo, que eu só consegui por causa do Rafael. O diretor suspirou. Beatriz, vou ser honesto. Tem pessoas que vão dizer isso mesmo, mas seus resultados falam por si. 56 vidas mudadas, 4 empresas querendo replicar o modelo, 3 universidades usando seu programa como case. Você merece essa promoção pelos seus méritos. E se alguém questionar, mostre os números. Beatriz aceitou, mas a dúvida roía por dentro. Ela merecia de verdade ou era favorecimento disfarçado? Rafael garantiu que ela merecia, que ele não tinha influenciado a decisão, que a diretoria tinha votado unanimemente. Mas a síndrome do impostor é monstro persistente. Ela provou através de trabalho. Nos 6 meses seguintes, expandiu o programa para São Paulo interior, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Capacitou mais 200 pessoas. Virou referência nacional em inclusão profissional. Foi convidada para Congresso Nacional falar sobre políticas públicas. E cada conquista era dela, só dela. Ninguém podia tirar isso. Rafael, por sua vez, aprendeu lição importante. Ele não podia proteger Beatriz das críticas. Não podia facilitar o caminho dela sem tirar o mérito. Tudo o que ele podia fazer era estar ao lado quando ela duvidasse de si mesma. Era lembrar ela do valor dela quando o mundo tentasse diminuir. Era ser parceiro, não salvador. Em agosto, eles alugaram casa pequena em bairro intermediário. Não era a Zona Sul onde Beatriz morava. Não era Itaim onde Rafael morava. Era algo no meio. 3 quartos, quintal pequeno, churrasqueira que não funcionava direito. Pedro ganhou quarto próprio pela primeira vez na vida. Beatriz teve espaço para respirar. Rafael teve lar de verdade. Eles não casaram, não noivaram. Apenas moraram juntos e construíram rotina. Café da manhã caótico com Pedro reclamando de escola. Jantar onde cada um cozinhava metade. Discussões sobre conta de luz, sobre quem esqueceu de comprar papel higiênico, sobre como educar criança sem mimá-la nem privar demais. Coisas mundanas que eram fundação de intimidade real. A família de Rafael continuou distante, mas menos hostil. Dona Célia visitava uma vez por mês, trazia bolo para Pedro, conversava com Beatriz sobre receitas. Não era aceitação calorosa, mas era trégua. E às vezes, trégua era suficiente.
Numa tarde de domingo em outubro, quase 2 anos depois daquela entrega que mudou tudo, eles estavam no Parque Ibirapuera. Pedro corria atrás de Pipa, que tinha perdido o controle. Beatriz e Rafael sentados no gramado, vendo o menino rir. São Paulo ao redor deles, gigante e indiferente. Mas naquele pedaço de grama, eles eram apenas 3 pessoas que tinham escolhido ser família. "Você é feliz?" Rafael perguntou, dedos entrelaçados nos dela. Beatriz pensou honestamente. "Não todo dia. Tem dias que é difícil, que as críticas pesam, que eu questiono tudo. Mas na maioria dos dias, sim, eu sou feliz, do jeito real, não do jeito perfeito. E você?" "Eu sou completo", Rafael disse simples. "Pela primeira vez em décadas, eu sou completo. Não é sobre ter tudo, é sobre ter o que importa." Pedro voltou correndo, Pipa recuperada, sorriso enorme no rosto. "Consegui! Vocês viram?" "Vimos sim, campeão", Beatriz disse puxando ele para abraço. E ali, naquele parque em São Paulo, observando as pessoas passarem com suas próprias histórias, Rafael entendeu que aquilo era a riqueza verdadeira. Não era a cobertura vazia, não eram os milhões na conta, não era o sucesso que impressionava estranhos. Era ter para quem voltar, era ter com quem dividir vitórias e derrotas, era ter razão para acordar além de obrigação. Não era a felicidade perfeita dos contos de fadas. Era a felicidade real, construída sobre erros e recomeços, sobre segundas chances e coragem para mudar. Era sobre presença, sobre escolha diária, sobre amor que não romantizava a pobreza, nem idolatrava a riqueza, mas simplesmente via a humanidade em ambos os lados. E Beatriz, observando Pedro brincar e sentindo a mão de Rafael na dela, percebeu que tinha pedalado 18 quilômetros por dia durante 2 anos, não apenas para sobreviver. Tinha pedalado em direção àquele momento. Aquela família imperfeita. Aquela vida que não era sonho impossível de revista, mas era dela, real, conquistada, merecida. Ela nunca abandonou a bicicleta. Pedalava aos sábados como exercício, lembrando de onde veio, honrando a jornada. E Rafael pedalava ao lado dela agora, suado e desajeitado, mas tentando. Porque era sobre isso, sobre encontrar o meio do caminho, sobre nenhum dos dois precisar virar o outro, mas ambos crescendo em direção um ao outro. E às vezes, pensava Beatriz, pedalando por São Paulo com vento no rosto e Rafael rindo atrás dela, tentando acompanhar o ritmo, às vezes as melhores histórias não são sobre chegar no topo, são sobre encontrar alguém que te faça querer ficar no meio do caminho, no meio da jornada, no meio da vida real, imperfeita, mas profundamente sua. E ali, naquela cidade que tantos machucou quanto os curou, eles provaram que dignidade não tem classe social, que amor não precisa de conto de fadas, que transformação é possível quando 2 pessoas decidem ver além das aparências e construir algo verdadeiro. Juntos provaram que a verdadeira riqueza estava na presença, no respeito mútuo, na escolha diária de ficar, e que isso, simplesmente isso, era tudo. F.